antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você está assistindo essa mensagem. Que bom que estamos juntos refletindo sobre a palavra de Deus. Semana passada nós conversamos sobre a escada da esperança. Na terceira mensagem da série Reina. Hoje, na quarta mensagem, nós continuamos a refletir sobre essa imagem dominante da escada da esperança. E nós fizemos uma pergunta: onde nós devemos apoiar a nossa escada da esperança? Se você já acompanhou a mensagem anterior, você sabe que somente em Deus nós encontramos a base que sustenta as nossas vidas e nos traz esperança. Hoje, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos nesse momento inicial dos versos 18 ao verso 21. Romanos, capítulo 8, dos versos 18 ao 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Venha trazer o entendimento que vem do Senhor, para que possamos desfrutar de maneira profunda e real da Tua esperança que não falha, do Teu amor inabalável. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a crer e entender que as nossas vidas, as nossas escadas devem estar apoiadas tão somente no Senhor. Fala conosco, fala com as pessoas que estão assistindo essa mensagem e que o Teu Santo Espírito habite ricamente em nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Com esse momento do isolamento social e quarentena, as postagens nas redes sociais multiplicaram. Entre Facebook e Twitter, nós vemos as mais diversas postagens do tipo: bolo de pote é muito melhor e maior do que um bolo normal. KKKK. Eu estou almoçando hoje aqui, tá nublado, e várias hashtags de assuntos diversos e muitos sem nexo. Pessoas publicando o tempo todo, compartilhando cada segundo das suas vidas no meio do isolamento e da quarentena e esperando que outras pessoas compartilhem, curtam ou respondam os seus posts. A futilidade, ela está em alta nas redes sociais. Mas, antes que você comece a pensar que o problema seja as pessoas fúteis, a quantidade de pessoas fúteis, eu quero te dizer que o problema está além, é mais profundo. É sobre a sociedade, é sobre o mundo. O texto que nós acabamos de ler traz em seu verso 20 que a criação, ela foi submetida à futilidade. Em outras versões da Bíblia, a expressão ela é submetida à inutilidade, à existência fútil ou até mesmo à vaidade. E nós sabemos que a vaidade ela é a raiz de toda a futilidade. A palavra futilidade no texto bíblico ela traz a ideia de um estado de ser sem uso, sem valor, algo que é vazio, algo que não tem nenhum propósito e, consequentemente, esse algo vazio e sem propósito traz a sensação de frustração. Todo o nosso mundo, toda a criação foi submetida a essa futilidade, a essa frustração. Mas por que isso? Isso é resultado do que o texto, lá em Gênesis capítulo 3, chama de a queda da humanidade, a queda do homem. Essa queda é o fato de que a humanidade ela decidiu viver sem Deus, decidiu viver em autonomia. E aí que entrou o pecado no mundo.
E quando eu falo em pecado, eu estou dizendo sobre um estado de desconexão com Deus que reverbera e é o resultado último de todas as coisas ruins acontecerem. A Bíblia nos ensina que esse estado de desconexão, chamado pecado, é um tipo de doença fatal que corrompe todos os tipos de relacionamento. O relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com a criação, com a natureza, com os animais, o relacionamento do homem com seus próprios pares, com a humanidade. Tudo foi poluído, tudo foi corrompido, tudo foi estragado. Ou seja, todo mundo foi impactado e corrompido pelo pecado. Uma doença que, de acordo com a Bíblia, ela é fatal, ela leva à morte. E você já parou para pensar que neste mundo, tudo que vive acaba morrendo? Você pode pensar, pastor, isso eu já sei. Isso de fato é normal, é o ciclo da vida. Eu aprendi isso lá no Rei Leão. O ciclo sem fim, que nos guiará na dor, na emoção, e que é o ciclo sem fim. Ele acontece dessa maneira e sempre vai acontecer. Só que a Bíblia afirma que é a razão por trás de toda a morte, de toda a dor, é o pecado, é esse estado de desconexão que entrou no mundo e corrompeu todas as coisas. E essa é a nossa má notícia. Portanto, colocar a nossa esperança, apoiar a nossa esperança em coisas deste mundo, com certeza é uma decisão ruim, é uma má decisão, pois a criação, toda ela, foi submetida à futilidade. Diante disso, nós podemos nos questionar, mas por que comigo? Por que com você? Por que agora? Por que o meu chefe está me pressionando dessa maneira tão insensível? Por que as minhas crianças estão me desafiando a todo tempo? Por que o mundo está caindo ao meu redor? Por que as coisas estão desmoronando? Por que as pessoas estão escrevendo asneiras no Facebook? Por que as pessoas estão brigando por coisas tão pequenas e simples? Paulo responde para mim e para você: bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo a toda a criação corrompida e afetada pela desconexão do pecado. Em lá Romanos capítulo 8, do verso 20 a 21, Paulo continua: pois a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Existe uma escravidão da decadência. E decadência é um estado de que vai decaindo, vai perecendo, vai perdendo qualidades. É um estado que vai minimizando do menos para o menos. É um declínio total. Todos nós estamos, em certo sentido, num declínio. Fisicamente, nós estamos literalmente deteriorando. Sei que isso não é tão encorajador para mim e para você, mas a indústria farmacêutica, ela fatura provando para mim e para você que a venda de cremes anti-envelhecimento, de rejuvenescedores faciais e tratamentos de pele revelam que nós estamos em declínio. Por quê? Porque a nossa pele está deteriorando, literalmente. Esses dias eu coloquei um capacete para andar de moto e ficou apertado no meu rosto e logo as rugas já existentes ficaram ainda mais expostas, revelando uma grande verdade para mim, que a juventude já passou e que o enrugar agora é um caminho sem volta. Acontece com todos nós. Mas isso é um sinal apenas superficial do efeito do pecado. Nós sabemos que o pecado ele traz a morte e sabemos que não existem histórias de viveram felizes para sempre. Vou te dar um exemplo que pode soar até triste. Talvez você tenha avós casados por 50, 60 anos, sabe aquele casal de velhinhos tão fofos, carinhosos, que continuam se amando, que continuam apaixonados um pelo outro, que continuam, sabe, de maneira carinhosa, cuidando um do outro, e eles contam isso, eles vivenciam isso, e é tão sincero e é tão profundo. Mas chega um momento inevitável que talvez um deles adoeça terrivelmente e de repente você se encontra no meio de uma tensão gerenciando a vida dos seus pais e dos seus avós já idosos.
E aí você se questiona, por que toda essa história bonita, ela tem que acabar dessa maneira? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que a morte? Porque o pecado estragou todas as coisas. E o problema se agrava ainda mais quando nós colocamos as nossas escadas da esperança apoiadas em coisas deste mundo. Quando achamos que nós, por alguma razão, podemos vencer, que nós podemos limitar o envelhecimento, que nós podemos controlar as situações em nossa volta, que nós achamos que podemos vencer as probabilidades e neutralizar a decadência, quando na verdade nós não podemos. Na verdade nós não temos esse controle, porque na verdade nós somos escravos desse tipo de frustração em que a criação foi submetida. Ok, pastor, mas essa mensagem, por falar em decadência, ela está muito decadente. Quando que isso vai mudar? Que horas o Senhor vai trazer a esperança, a resposta? Pois bem, vamos lá. Essa tensão que nos incomoda é a mesma tensão que nos leva a refletir e pensar numa solução que está além do que os nossos olhos podem ver, que está além desse mundo, dessa terra, dessa criação. Um anseio por algo melhor, um desejo por viver num mundo real, onde definitivamente exista o felizes para sempre, onde os relacionamentos permanecem, onde as pessoas são amáveis e sinceras umas com as outras, e isso nos obriga, essa reflexão nos obriga a olhar além do que os olhos podem ver, a olhar para a esperança, a verdadeira esperança que nos liberta. E seguindo o texto de Romanos capítulo 8, no verso 24 nós temos a seguinte declaração: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nessa esperança, ou seja, há claramente algo além, mais para as nossas vidas, nessa esperança de que nós seremos sim libertos para sempre da escravidão da decadência. É nessa esperança de que nós, cristãos e cristãs, já fomos salvos por Cristo Jesus e que a sua história, ela não está terminando, mas pelo contrário, ela está começando e terá sim um final muito melhor e perfeito que vai além dessa vida. É nessa esperança que existe algo mais. É nessa esperança que existe sim um lugar onde o pecado, a tristeza e a dor irão acabar, onde os efeitos da desconexão serão totalmente eliminados. É nessa esperança que nós fomos salvos. Essa é a maravilhosa e boa notícia para mim e para você hoje. Então, o que nós fazemos agora, diante desse mundo em crise, diante desse mundo em declínio e decadência? O versículo 25 nos orienta. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nós esperamos pacientemente. O que significa pacientemente? Significa que esperamos com a capacidade de aguentar e de resistir às dificuldades dessa vida. Nós não desistimos da esperança. Jamais desistimos. Este é o ponto. Nós apenas deixamos de apoiar as nossas escadas da esperança nas coisas deste mundo, pois nós compreendemos que essas coisas daqui, elas ainda estão presas a frustrações, ao declínio e à decadência. Então nós movemos as nossas escadas da esperança e apoiamos elas nas promessas de Deus, tendo a mais absoluta certeza de que Deus reina, e se Ele reina, nós podemos aguardar pacientemente. Agora, não é porque Deus reina e tem planos de esperança de um futuro, é que Ele seja um Deus ausente, ou um Deus que não se importa com a situação que nós vivenciamos hoje. Muito pelo contrário, Ele é um Deus que sofre, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que conhece o meu e o seu coração. Ele sabe da inutilidade desse mundo. Deus sabe que as frustrações deste mundo nos abatem e muitas vezes nos entristecem. Deus entende a nossa situação de isolamento. E mais, Cristo Jesus, Ele sofreu as reverberações da desconexão, dos efeitos do pecado deste mundo. Por isso, Deus nos apresenta
a resposta para vivermos hoje, nos versos 31 e 32. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Diante de tudo que está acontecendo aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se as nossas escadas estão apoiadas em Deus, é certo de que nós não seremos abalados, porque o próprio Deus, ele enviou Cristo Jesus, o seu Filho, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E se Cristo Jesus, ele resolveu o maior dos problemas, chamado pecado e desconexão, se Deus assumiu a nossa condição, se o próprio Deus se expôs ao enviar Cristo Jesus ao mundo, como ele não daria de graça e com alegria a verdadeira vida para mim e para você? Quando Deus se torna o apoio da sua esperança, quando você centra todas as suas expectativas no amor de Deus, a esperança não te desaponta. A esperança, ela não falha, porque a esperança, ela é uma pessoa, ela é Cristo Jesus. Aí, Paulo continua. Paulo, aquele que foi apedrejado e encontrado quase morto. Paulo, aquele que sofreu fome e sofreu nudez. Paulo, aquele que foi espancado por diversas vezes. Paulo, aquele que sofreu naufrágios. Paulo, aquele que sofreu prisões. É ele que conclui a sua ideia de pensamento dizendo o seguinte, nos versos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, nem divórcio, nem abandono, nem falência, nem isolamento, nem perda de emprego, nem coronavírus, nem brigas familiares, nem traumas profundos, nada nos intimida, nada pode interromper, nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor leal, do amor inabalável de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que isso significa para as nossas vidas na prática? Que quando você coloca a sua escada da esperança em Cristo Jesus, Deus não irá te decepcionar, pois Ele é inabalável. Se você quer que a esperança permaneça na sua vida, se você deseja viver de uma maneira inabalável, com uma paz profunda que excede o entendimento, firmado na rocha verdadeira, você precisa mover a sua escada da esperança e apoiá-la tão somente em Deus. Concluindo e aplicando para as nossas vidas, eu sei que você está dando o seu melhor nesse momento de incerteza, nesses tempos difíceis, onde a economia, política e sociedade estão um caos. Talvez você já tenha compreendido que não existem tantos finais felizes por aqui neste mundo. E por isso, a nossa esperança, ela não deve estar apoiada nas coisas deste mundo, mas ela deve estar tão somente em Deus. Pois quando você apoia a sua esperança em Deus, a sua perspectiva de vida muda completamente. Quando você ama como um louco e você não é amado, você não perde a sua esperança porque ela está enraizada e apoiada em Deus e não nas pessoas. Quando você trabalha e dá o seu melhor, mas infelizmente não recebe reconhecimento, isso não te abala, você não perde as esperanças, pois o seu reconhecimento está no seu Pai, o nosso eterno Deus. Quando você perdoa as pessoas, mas ainda assim é cancelado por tantas outras pessoas, você não perde a esperança, porque você é perdoado e redimido em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você continua planejando hoje? É claro.
Você continua lutando, é óbvio. Você continua desenvolvendo suas habilidades e talentos sempre. Mas a partir de hoje, a sua escada da esperança não pode estar apoiada nas coisas deste mundo. Ela deve ser movida para estar fundamentada tão somente em Deus. E então, quando chegar o dia incrível, onde tudo deu certo, o teu chefe estava legal, as crianças obedientes, o seu dia foi inteiramente produtivo e você não viu nenhuma ruga, você pode chegar no final do dia e orar: Deus, muito obrigado, porque a minha esperança está em Ti. E quando chegar o dia terrivelmente em que tudo deu errado, onde você permanece desempregado, onde quem você esperava não ligou de volta, onde alguém te decepcionou, você também poderá fazer a mesma oração. Deus, muito obrigado, porque a minha esperança está em Ti. Independentemente da economia, da pandemia, da Covid-19, do que outras pessoas fizeram com você, nada disso muda o fato de que Cristo Jesus morreu na cruz no seu lugar e restabeleceu o seu relacionamento com Deus. Nada é maior do que a ressurreição de Cristo Jesus, que traz uma nova vida e que sela o seu coração na eternidade inabalável do amor de Deus. Deus, Ele reina, eternamente reina. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque a esperança que vem do Senhor é inabalável. O teu amor é leal por nós. Nos ajuda a cada dia nos aprofundarmos nessa certeza. Nos ajuda a mover as nossas escadas que muitas vezes estão apoiadas em nossas conquistas, em nossos trabalhos, em nossos relacionamentos, coisas deste mundo que trazem frustrações, que falham. Nos ajuda, Pai, a mover as nossas escadas para serem apoiadas tão somente na esperança que vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel, apesar de sermos infiéis. Obrigado porque o Senhor reina, eternamente reina. Ainda que o mundo esteja num completo caos, nós somos libertos da escravidão da decadência, porque nossas vidas estão apoiadas na esperança inabalável e aguardamos pacientemente o Senhor agindo nas nossas vidas, nos resgatando e acabando com toda a dor, trazendo esperança, nova vida e ressurreição. Obrigado por isso. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és. Reina.